Bolsonaro veta trechos da LDO que impediam o corte de verbas de diversas áreas, inclusive de políticas de vacinação. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias que define o orçamento federal para 2021. Os vetos incidiram sobre vinculação de gastos em diversas áreas: saneamento, combate à pobreza, programas de aquisição e distribuição de alimentos a grupos populacionais vulneráveis, execução de ações de programa de reforma agrária, de apoio à agricultura familiar, comunidades indígenas e quilombolas e de combate ao desmatamento e ou queimadas ilegais de imóveis rurais, ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, programas de reforma agrária, demarcação de terras indígenas e de remanescentes quilombolas, despesas relacionadas com o programa Mudança do Clima e também com a política de vacinação. O presidente justificou que a vinculação dos gastos afeta a discricionariedade do executivo e pode comprometer o teto fiscal. Então, no começo desse ano, numa das primeiras medidas desse ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é aquela lei aprovada anualmente pelo Congresso Nacional que estabelece as projeções de receitas para o ano fiscal seguinte, nesse caso o ano de 2021. Ela foi aprovada ano passado, antes do Congresso entrar de recesso, e as projeções e faz as projeções de gastos dentro desse orçamento. Então, uma lei absolutamente complexa que trata justamente da alocação de recursos no governo federal para os gastos com as diversas políticas, as diversas ações do governo federal. É uma lei extremamente complexa, ela define tudo que está dentro dos gastos, que vai estar dentro dos gastos do governo federal para o ano fiscal seguinte. O presidente Jair Bolsonaro, e ela define as áreas. Alguns gastos eles já são vinculados constitucionalmente. Então, há uma vinculação de gastos que a própria Constituição Federal estabelece para diversas áreas, como educação, saúde. Para essas áreas, a Constituição já define, já amarra o orçamento. Para outras, o próprio Congresso, o próprio Poder Legislativo pode definir, não, esses gastos, determinado gasto com determinadas áreas, a gente quer que o orçamento seja fechado e que o executivo não pode gastar menos do que X. E outras áreas, não, isso aqui o executivo, esse dinheiro que está aqui previsto no orçamento, o executivo pode gastar da maneira que ele entender, de forma discricionária. E é basicamente isso que a Lei de Diretrizes Orçamentárias define. O presidente vetou, como eu falei exaustivamente, vários itens que o legislativo determinou que o presidente deveria gastar X, que havia um fechamento de limite mínimo de gastos do orçamento federal naquelas áreas. Todas as áreas essenciais de políticas públicas sociais para a população brasileira. Áreas como erradicação de pobreza, demarcação de terras indígenas e quilombolas, proteção contra queimadas em matas e áreas rurais, incentivo à agricultura familiar, todas áreas essenciais para políticas sociais públicas brasileiras, de prevenção contra as políticas a área de adoção de políticas de prevenção contra agressões contra as mulheres,
Todas essas áreas, o Legislativo tinha aprovado, fechado um limite mínimo de gastos para o orçamento federal, que o presidente vetou sob o argumento: não, o Legislativo está interferindo na minha liberdade de escolher com o que gastar. Inclusive, o que se tornou mais polêmico é que o Legislativo tinha vinculado os gastos mínimos com as políticas de vacinação, extremamente necessárias, afinal a gente está passando por uma pandemia. O presidente decidiu: não quero estar preso, vinculado a gastar um mínimo com política de vacinação em um período de pandemia, em um período que as políticas de saúde pública vão ser extremamente necessárias. O presidente decidiu: não quero. O governo afirma que a não vinculação dos gastos não vai afetar a destinação de verbas para a vacinação. Mas não seria muito melhor se você tivesse uma previsão legal e a segurança, e isso aqui é liberalismo. A gente falar de segurança legal, de ter um governo preso, vinculado a obedecer às leis, de ter um governo civil que vai estar vinculado a obedecer leis previamente aprovadas por um legislativo eleito pela população daquele país. Isso é princípio liberal, isso é liberalismo básico, você ter um governo assim e você ter uma garantia, uma previsibilidade de que minimamente aquele recurso será destinado a essa política de vacinação, essa segurança jurídica, isso é liberalismo básico. Isso é liberalismo básico. E o Bolsonaro falou: não quero estar preso, isso pode afetar o teto, o ajuste fiscal, isso pode afetar o limite de gastos, né? Eu estar vinculado a isso. Mas é o legislativo que aprova a lei de diretrizes orçamentárias. Em um princípio liberal, é o legislativo que cuida do orçamento federal. É lógico que esses vetos presidenciais vão ser submetidos de novo ao Congresso Nacional quando voltar de recesso, e o Congresso vai poder manter ou derrubar os vetos presidenciais que ele fez à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro mostra que ele não quer ter compromisso mínimo nenhum com a aplicação de políticas mínimas, seja de saúde ou seja qualquer política social pública necessária para o desenvolvimento do Brasil. Né? Ele quer a lógica de extrema direita. É bonito falar em ajuste fiscal, é bonito falar em corte de gastos, e o corte de gastos que a gente vê aqui, onde o governo da extrema-direita quer cortar gastos, é em políticas públicas necessárias para o desenvolvimento social do Brasil. Só nessas áreas. Né? Só nessas áreas. As emendas parlamentares, dinheiro para os deputados, para o executivo comprar apoio na Câmara dos Deputados para aprovar suas pautas bombas, vai continuar sendo liberado. O dinheiro para o executivo pagar juros e mais juros e perdoar dívidas públicas de bancos e de grandes empresas vai continuar sendo liberado. O que vai poder ser contingenciado, como foi durante todo o governo do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente o que o presidente está fazendo é se dando o poder de, durante o ano, contingenciar. Contingenciar é cortar, corte de verbos. Não quero gastar com educação, não quero gastar com erradicação da pobreza,
não quero gastar, e tudo áreas essenciais, não quero gastar com essas políticas, ou isso vai comprometer o teto fiscal. O banco precisa ser exonerado de dívida? Claro, claro, se o banco falir, vai comprometer a Bolsa de Valores, e é tudo isso que importa no Estado liberal. Mas dinheiro para erradicar fome, erradicar pobreza, ou fazer política de Estado de vacinação durante uma pandemia, se não sobrar dinheiro, eu posso cortar. Eu tenho que ter a liberdade de poder cortar verbas de áreas essenciais. É isso que o presidente está fazendo com esses vetos à lei de diretrizes orçamentárias, se dando o direito de cortar verbas de áreas essenciais durante uma pandemia. Durante momentos em que a fome volta para o Brasil, em momentos que nós chegamos a 14 milhões de desempregados no país, em que as políticas sociais e as políticas públicas são mais necessárias, em um momento em que milhões de brasileiros declaram que a sua única renda é o auxílio emergencial. E nesse momento, o presidente está pensando em seu poder de cortar verbas para as áreas de políticas públicas. Né? Um atraso completo essa administração neoliberal.